Ele é uma das maiores referências médicas do país. Cirurgião digestivo, foi secretário da Saúde da cidade de São Paulo e chegou a ser convidado para integrar o governo do presidente interino Michel Temer. Raul Kutaiti é o entrevistado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês. Titular da Academia Nacional de Medicina, Raul Kutaiti nasceu em São Paulo, onde construiu a trajetória profissional. Acompanhe. Raul Kutaiti formou-se pela Faculdade de Medicina da USP, onde também concluiu o mestrado e o doutorado. Ingressou na livre docência em 1991. É especialista em coloproctologia, endoscopia digestiva, cirurgia vídeo-laparoscópica e cirurgia geral. Kutaiti ainda realiza pesquisas sobre cirurgias de câncer intestinal hereditário. Atua também como coordenador da residência médica do Hospital Sírio-Libanês. Raul Kutaiti pertence a 19 sociedades médicas nacionais e 17 internacionais. É professor associado da Faculdade de Medicina da USP, médico do Hospital das Clínicas, da FMUSP, do Hospital Brigadeiro, entre outros. Integra a Fundação Mário Covas e a Associação de Apoio ao Programa Comunidade Solidária. É membro da Associação Amigos do Museu de Arte Sacra de São Paulo e patrono do Teatro Municipal de São Paulo. Também é presidente do Instituto para o Desenvolvimento da Saúde. Hoje nós temos a honra de receber aqui uma das maiores autoridades em cirurgia digestiva, professor emérito, especialista em medicina, especialista em saúde pública, um homem culto, preparado, uma referência nacional e internacional. Raul Kutaiti, uma honra a Assembleia Legislativa e a nossa TV Alesp estar recebendo você nesta data. Obrigado por ter reservado um tempo aí na sua agenda apertada para conversar um pouco conosco e dar oportunidade para o nosso telespectador ouvir um pouquinho sobre os seus conhecimentos vastos dentro da área da saúde. Eu que agradeço, presidente Capês. Bom, a primeira pergunta que eu faço, tem muito público jovem que acompanha a nossa TV Assembleia, estudantes, universitários, estão começando a faculdade. O que levou você ao interesse pela medicina? Aquele de brilhante estudante do Colégio São Luís a ingressar na Faculdade de Medicina da USP. Qual foi o seu interesse? O que te despertou essa paixão? Meu pai era médico e eu fui aprendendo com ele a gostar da medicina, não porque ele ficasse me contando histórias, mas porque eu ficava procurando ficar perto dele para ter um pouco de tempo de convívio. Então, fim de semana ele ficava em casa estudando, escrevendo, e eu levava minhas lições de casa para fazer sentado no chão do lado dele. Mas eu lembro, como se fosse antes de ontem, eu puxando uma radiografia ou outra. O que é isso, pai? Pegar um livro. O que é isso, pai? E domingo, o programa dos filhos, os 3 filhos maiores, era... Ele enfiava no carro, ia para o hospital, e nós 3 ficávamos brincando lá era no Hospital Oswaldo Cruz, tinha um jardim bonito, então nós ficávamos 3 brincando nos jardins, enquanto ele passava a visita. Mas de vez em quando eu falava, me leva junto. E eu lembro, vez ou outra, ele levava, quando era algum paciente que ele achava que tinha liberdade para me deixar entrar no quarto, aí ia fazer o curativo, eu ficava esticando o pescoço para ver o que ele fazia. Eu via meu pai tão feliz com tudo isso que eu comecei a achar que medicina era uma coisa interessante. Isso foi me impregnando gradativamente. E eu estudei no São Luís, assim como você, que não tinha colegial para medicina. Então eu precisei sair do São Luís depois do primeiro colegial para ir para outro colégio, que é o Bandeirantes, para completar a minha preparação para fazer vestibular de medicina. Puxa, São Luís, Bandeirantes. E o que foi uma trombada, porque eu gostava demais de São Luís, gostava dos meus amigos de São Luís. Aliás, a gente se encontra regularmente até hoje. É bem fraternal a relação. E a especialidade do seu pai era a mesma que a sua? Meu pai era um cirurgião digestivo também. E foi foi professor também da USP, como eu sou hoje. Foi um indivíduo que teve muita projeção nacional, internacional, um indivíduo muito respeitado. Foi quem fez o Sírio-Libanês ser o que é nos primeiros anos todos, durante algumas décadas. E ele teve uma vida muito intensa do ponto de vista médico, científico, associativo. Então isso vai passando, né?
vai passando para todos os que o cerceavam, né? E eu numa situação privilegiada, porque ainda tinha fim de semana para falar das coisas, para discutir casos, ou à noite no jantar. Foi um convívio muito profícuo. Privilégio. É. Muitas pessoas incorrem no equívoco de chamarem o cirurgião do aparelho digestivo em cirurgião gástrico e não cirurgião digestivo. Qual que é a diferença? Em que consiste essa especialidade que envolve todo o aparelho digestivo? Vamos falar um pouco sobre medicina. Sobre medicina? Bom, o cirurgião é um indivíduo que tem que ter uma formação muito ampla e que ele começa a fazer seus primeiros anos de residência em cirurgia geral, onde tem que aprender a se envolver com o básico de todas as áreas, principalmente com aquelas que requerem atitudes de urgência. Aí, depois de 2 anos, ele vai para alguma especialidade. No caso da cirurgia digestiva, ele vai para um programa de 2, às vezes 3 anos, onde ele pode aprender tudo em aparelho digestivo, ou ele pode até focar em alguma das áreas do aparelho digestivo. Então, conforme o lugar onde o médico trabalha, ele pode ser mais ou menos ultra especialista. E então alguns fazem, por exemplo, se for no Japão, tem cirurgião que só opera estômago, né? Tem lugares que o indivíduo só opera pâncreas, ou só opera fígado, só opera intestino grosso. Essas coisas existem. Então, dentro do aparelho digestivo, todo mundo tem um foco principal. Eu opero todo o aparelho digestivo, mas meu enfoque científico sempre foi o câncer do intestino grosso. Foi sempre algo que do ponto de vista científico, me chamou muito a atenção. E na verdade, além do mais, aquele que você tem mais chance de curar as pessoas. Então, e além do mais, existem bons programas de prevenção. Prevenção mesmo, você pode praticamente zerar o risco do indivíduo vir a ter um câncer de intestino. Então, do ponto de vista científico, é fascinante. O que o médico tem muitas vezes que fazer é ficar muito bom para ir para o seu local de trabalho e fazer o melhor possível, se reciclando com frequência, porque os conhecimentos são efêmeros, eles poucos anos se desatualizam. Então, essa é a vida do cirurgião do dia a dia. E tem o cirurgião que tem uma vida universitária, acadêmica, onde ele pode gerar conhecimentos, onde ele pode divulgar conhecimentos, né? A minha tese de doutorado, por exemplo, rendeu um trabalho que é o trabalho mais citado na literatura mundial na área da cirurgia feito no Brasil, em 40 anos. Espetáculo. Então, isso dá um prazer enorme, né? Que contribuição, né? Mas é o estímulo para você estudar mais e mais, ensinar mais e mais, porque enquanto você ensina, você aprende. Então, é um estilo de vida, né? Agora, alguns acham que não, esse é o médico mais importante. Não, o médico mais importante é o que está do lado do doente dele. Você tem vida acadêmica, você tem vida universitária, você tem um grande craque ou não. Tudo isso pesa. Mas o que mais pesa é a dedicação ao paciente. Porque às vezes você nem sabe resolver bem o caso, mas se você está realmente devotado, você vai atrás das informações, vai discutir com outros. E hoje, com essa facilidade de adquirir conhecimentos através da internet, fica mais fácil ainda. Você pode até ver uma cirurgia que você tem que fazer, que você fez poucas vezes, mora numa cidade pequena, não é uma doença que aparece muito lá, você assiste em 1, 2, 3 vídeos em sites selecionados de cirurgia, às vezes até no YouTube. Então, o médico tem a obrigação de estar sempre atualizado e tem como. Agora, a diferença é quando ele está do lado do doente dele, que precisa não só dos conhecimentos técnicos, mas precisa do apoio, né? A medicina não é só você dar informação técnica, agir bem tecnicamente, mas é você ser um verdadeiro parceiro de cada um dos seus pacientes, não importa o tamanho da doença dele. Todos nós, quando enfermos, qualquer que seja a doença, um simples resfriado, todos nós precisamos de algum apoio. A gente fica um pouco fragilizado.
Até que ponto esse apoio psicológico pode ajudar e ser até decisivo na cura, na melhora do quadro do paciente? Eu sempre falo para meus pacientes que a briga pela cura é uma briga parceira. Eu faço minha parte, mas você tem que fazer a sua também. Né? Às vezes é desigual, a parte grande é minha, como cirurgião. Mas um pouco dele, às vezes, é o que vai fazer a diferença para as coisas correrem bem ou não. Às vezes isso não é tão importante, não vamos ser tão românticos assim. Mas tem situações que o indivíduo comprar a briga dele ir atrás e vai fazer o exercício respiratório depois de operado, vai fazer força para caminhar, vai se esforçar para comer, né? Não vai ficar largado na cama chorando, que dói. Eu lembro de um paciente, um americano, que ficou no UTI um tempo grande, e ele falava, depois que ele saiu, ficou bom e tal, e ele mandou uma cartinha e dizia assim, na visão dele, na vida, todos caem. Só não se levantam os mortos e os covardes. Uau, bonito. É bonito, porque o paciente ele não pode se acovardar perante o que está acontecendo com ele. Aliás, um dado interessante, o número de suicídios entre pacientes com câncer é menor do que na população em geral, estudos feitos na Europa e nos Estados Unidos. Ou seja, a briga pela vida, quando o indivíduo está motivado, é intensa. Mesmo sabendo que para frente vem uma derrota. E no caso do câncer, hoje mudou muito o conceito. Antigamente o paciente, ou morre ou se cura. Hoje tem uma história de administrar a doença. E tem pacientes que você sabe que não vai curar, mas vai ficar controlando durante anos e anos. E hoje tem um outro lado que é importante, que é o da participação do paciente em todo o processo. No passado você ficava quietinho, fazia as coisas, a família escondia do paciente. Ainda hoje eu vejo gente que chega no consultório e a família fala assim, não conta nada, porque não vai conseguir administrar isso. Aí eu sempre falo, olha, se eu mentir, o doente perdeu o chão perante quem vai cuidar dele. Se vocês mentirem, perdeu o chão perante a família, que é o grande apoio deles. A gente não pode mentir. A gente pode contar a história, às vezes, botar todas as angústias, todas as dúvidas, isso faz parte até de uma visão humanitária, mas nada de grandes mentiras e grandes desvios e fingir coisas. Essa época passou. E no Brasil, quem foi o primeiro grande responsável foi o governador Mário Covas. Porque assumi publicamente. No ano 2000, isso não faz tanto tempo, não se falava de câncer. Câncer era uma coisa que havia um certo, parecia doença contagiosa, que é perigosa, denegria as pessoas, né? E eu lembro muito bem, porque eu cuidei dele quando a doença avançou, precisou fazer uma cirurgia encrencada, que me chamaram para operá-lo, e ele foi dar uma coletiva. E na coletiva ele chorou e dizia que tinha medo de morrer. Nesse momento, Mário Covas fez a diferença, porque ele começou a mostrar que todos somos frágeis perante a doença e todos temos o direito de nos sentirmos fragilizados, né? Então, depois dele vieram outros, veio Ana Maria Braga, que também enfrentou de uma forma muito bonita a doença dela. Não precisa falar do Zé Alencar, quando ele saía do centro cirúrgico, já ia fazendo todas as perguntas, parecia que estava se preparando para dar uma entrevista. Aí quando a gente dava alta para ele, ele corria lá na porta do hospital e dava uma coletiva falando da doença dele. Ele queria as coisas com a maior clareza, né? E ele não deixava barato. Ele perguntava para vários médicos para ter certeza que a história estava sendo bem contada para ele, né? Queria ter o domínio da situação. Então isso reforça a importância do paciente definir também o que vai acontecer com ele. Ele é sócio das decisões. Perfeito. No caso do câncer do intestino, ele costuma ser uma doença de natureza silenciosa, que o paciente
demora para se aperceber. Quais são, assim, os critérios ou, assim, os caminhos que alguém poderia tomar para prevenir esse tipo de câncer? Em primeiro lugar, não só os exames precoces, mas, assim, que tipo de alimentação, que tipo de hábitos poderiam minimizar o risco? E qual a periodicidade para fazer um exame como esse, para poder fazer um diagnóstico precoce? Tá, de maneira bem sucinta, o câncer do intestino é um dos mais frequentes hoje no mundo ocidental. A mulher é mama, homem é próstata, depois, segundo, terceiro lugar, cada um deles vem pulmão e intestino. Em alguns lugares, pulmão antes, outros intestino antes. E, provavelmente, isso tudo é relacionado com o tipo de alimentação e de vida que as pessoas têm. Os sintomas nem sempre são claros e à medida que a doença se desenvolve, a pessoa vai sentindo alguma coisa. Em geral, no caso específico que você perguntou do intestino, alteração do funcionamento, sangramento com as fezes, isso pode ser um sinal. Então, quando isso acontece, tem que ver. Não quer dizer que sangue nas fezes é câncer, pode ser uma doença comum, que é tipo hemorroida, qualquer coisa assim. Mas os tumores de intestino, eles podem, como eu disse agora há pouco, podem ser prevenidos. Então, assim, se a pessoa tem algum desses sintomas, tem que procurar um médico. E depois dos 50 anos, que é quando aumenta para valer a incidência do câncer de intestino, principalmente nas populações mais ocidentais, países desenvolvidos ou áreas de desenvolvimento de países, aí vale a pena fazer uma colonoscopia, que a gente chama de rastreamento, para buscar o câncer do intestino depois dos 50 anos de idade. Mesmo sem nenhum sintoma, fazer um preventivo. preventivo. Mesmo sem nenhum sintoma. Bateu 50, tem que fazer um exame. Mas aí, e daí para frente também depende da história do indivíduo e da história familiar, porque existem algumas famílias que têm câncer de intestino. Né? Então, quando existe alguma mutação genética, alguma tendência familiar, e hoje tem várias maneiras de começar a entender isso. Eu me lembro de um congresso que eu estava na Europa e uma finlandesa apresentou em 93, são 20 e pouquinhos anos, o primeiro gene de mutação de um câncer hereditário. O primeiro trabalho. De lá para cá, várias coisas saíram. E é uma área que sempre me interessou. Um dos meus livros publicados exatamente sobre câncer intestinal hereditário, mas só publiquei no exterior, com uns colegas da Europa e Estados Unidos. É um tratado, não tem público tratado, aqui né? Não tem público aqui no Brasil para isso. Mas e aí muitas coisas estão aparecendo. Então, você acaba também sabendo identificar quais são os grupos de risco para desenvolver câncer de intestino, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão, entendeu? Então, veja, os principais tumores, eles podem ser, os principais no sentido mais frequentes, eles podem ser acompanhados, as pessoas podem ser acompanhadas com exames específicos periódicos e com isso minimizar o risco de ter a doença ou então de fazer um diagnóstico bem precoce. O que significa, quando o diagnóstico é precoce, que a chance de cura é quase plena, entendeu? E com relação à alimentação, alguns alimentos que poderiam ser evitados, muita carne, ou isso também já entra um pouco numa neurose ou não? Tem como não abusar de refrigerante, não abusar de carne vermelha ou de enlatados? Tem alguma? Como diz o outro, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Então, assim, o que se sabe é que algumas situações favorecem o desenvolvimento de câncer. Então, o sedentarismo, obesidade, dieta rica em gorduras, dieta que essas dietas que são os embutidos, entendeu? Então, onde mais aparecem esses tumores é onde essas dietas são mais valorizadas. Então, você pegar o brasileiro de antigamente, comia arroz, feijão, bife, batata e uma verdurinha, esse é o conjunto ideal. Esse é o conjunto ideal. E dessa forma, a obesidade não era problema e câncer não era um grande problema. Se for ver alguns tipos de câncer, são muito mais comuns na região sul, sudeste, do que norte e nordeste.
índices de obesidade maiores. E a obesidade diferente também, né? Então, você vê, hoje existe uma grande atenção do mundo inteiro, por exemplo, no problema da obesidade infantil. 1/3 das nossas crianças já são obesas. Então, nós estamos fazendo... Uau, um bocado de... então, existem vários projetos correndo disso. Nós estamos fazendo alguns lá na Fiesp, que eu acabei... Agora sou presidente do Conselho de Responsabilidade Social. E a gente tem alguns projetos sociais interessantes. E um deles é de obesidade infantil. Como criar ações de intervenção, que é uma coisa complicada, para que as crianças deixem de ser obesas. Então, você precisa entrar na família, nos hábitos, na vida da criança. E aí tem um problema de que o que é mais fácil para a mãe fazer, que tem 3 filhos na cabeça, tem que correr trabalhar, o que é mais barato. É uma coisa muito complexa, mas existe um mundo que está olhando hoje para isso. Porque, da mesma forma que a fome é um grande drama para uma parte da população, no mundo, pelo menos 20% das pessoas no mundo inteiro passam algum grau de fome, a obesidade passa a ser também para outro canto da curva, né? Curva de Gauss aqui, que tem os que passam fome e os que comem errado ou comem demais. Então, tudo isso tem que ser balanceado. É o equilíbrio, né? Agora, dentro do intestino, sua especialidade, porque, apesar de conhecer todo o aparelho digestivo, houve uma dedicação maior no intestino grosso. Essa área é científica, porque você não consegue ser pesquisador em tudo. Você não mas um domínio geral você tem, óbvio. Não, né? eu sou cirurgião progressivo, opero basicamente tudo. Existem algumas situações muito específicas que é um super especialista, porque isso andou acontecendo. Você acaba tendo, em algumas situações muito específicas, em qualquer especialidade, um super especialista. É igual ortopedista. Um mexe com o ombro, outro mexe com o joelho, outro mexe com o quadril, e as coisas vão acontecendo, né? O importante é ter uma estrutura boa para atendimento. Então, o mercado, porque no fim o mercado manda, numa cidade grande como São Paulo, ele é propício para super especialistas. Numa cidade de 200 mil habitantes, não dá. O indivíduo não vai ter condição de virar um ultra especialista, né? E é interessante, uns 2 anos atrás, tem uma matéria na Harvard Business Review mostrando, porque tudo custa, né? Tudo que é cada vez mais complexo fica mais caro e alguém paga a conta. Ou é o Estado, ou é o plano de saúde, ou é o próprio indivíduo do bolso. Alguém está pagando a conta. Mas tem um estudo interessante mostrando que na Índia eles criaram clínicas de baixo custo. E, ao contrário dos Estados Unidos, onde o médico, além de operar, ele tem que fazer um monte de papelada, burocracia, etc., eles conseguem definir as situações de modo tal que os médicos, os cirurgiões, não gastam tempo muito com burocracia. Então, estão lá para operar. O que acontece? Eles ganham um grau de expertise tão bom que os resultados, aí tem trabalhos publicados, os resultados de algumas dessas clínicas em cirurgia cardíaca são equivalentes aos da Cleveland Clinic, que é uma das mecas da cirurgia cardíaca. Sim. E por que isso? Porque o cara está lá só pensando nisso, o dia inteiro focado e um caso atrás do outro, um caso atrás do outro, né? Então o sistema ajuda, É diferente do nosso sistema aqui, que não brasileiro, que atrapalha num certo sentido, porque ele não estimula a formação de centros de referência, né? Quando você tem coisas de mais complexidade, isso é para lá de sabido, os resultados, tanto a longo prazo quanto as complicações imediatas, são muito melhores em locais onde existe a referência, existe o time montado, né? Isso é uma pena, isso é uma mudança que em algum momento vai precisar ocorrer. Dentro do intestino, tem o intestino delgado, o intestino grosso, qual o índice de presença maior do câncer? Aonde que ele atua mais? É mais no grosso a incidência? Quase o intestino delgado quase não tem. Perfeito. E no estômago, esôfago, como é que o estômago era
era muito frequente e depois deixou de ser tão importante, provavelmente devido a hábitos alimentares. Uhum. Aliás, é um estudo muito interessante, que já não é novo, mas mostrando os japoneses que emigraram. Então, o japonês, no Japão, ele tem um alto índice de câncer de estômago. Certo. Muito alto. Então, todo mundo fazendo endoscopia de rastreamento lá, né? E aí eles estudaram os japoneses que foram morar no Havaí e que ocidentalizaram um pouquinho a alimentação. E depois aqueles que foram morar na Califórnia, que passaram a ocidentalizar mais ainda a alimentação. Então, assim, a curva de câncer de estômago caiu tremendamente. Puxa, e a curva de câncer de intestino subiu tremendamente. Mostrando a influência do tipo de dieta na incidência desses dois tumores, né? Muito arroz, muito peixe cru. Defumados, né? Ataca mais o estômago, menos o intestino. Interessante. É interessante, essa coisa é muito interessante. Agora, nós falamos aqui de centros de excelência. Em Cleveland, centro cardiológico, na Índia. Mas nós temos aqui, em São Paulo especificamente, no Brasil, mas especificamente em São Paulo, alguns dos melhores hospitais do mundo. Vamos falar um pouquinho do Hospital Sírio-Libanês, que tornou-se uma referência mundial. Como foi essa evolução? Como o Sírio chegou a esse ponto? E no aspecto de prevenção oncológica, tratamento de câncer, tornou-se também uma referência internacional. Como foi essa evolução do Hospital Sírio-Libanês? Eu até gosto de contar um pouco a história do hospital, porque ele começou, como vários outros hospitais em São Paulo, como sendo hospitais de coletividades imigrantes. Uhum. Então, São Paulo é rica nisso. Tem o Sírio-Libanês, tinha o hospital italiano, que infelizmente fechou, que era Matarazzo, depois virou Humberto Primo, o japonês, que virou Santa Cruz, o alemão, que é Oswaldo Cruz, o da comunidade judaica, que é o Albert Einstein. Da portuguesa, da portuguesa, que é a Benção Portuguesa. Sempre as comunidades. As comunidades. Tipo assim, ó, a gente está integrado aqui em São Paulo, falta para acabar a integração ter um hospital. Uhum. Né? Então, o Sírio-Libanês foi um desses, começou desse jeito. E logo que ele começou, estourou a guerra. Então, depois de quase 20 anos para poder fazer o predinho básico, o hospital teve as suas instalações requisitadas para ser uma escola militar. E só foram devolvidas para a comunidade, que era uma sociedade de senhoras, beneficentes de senhoras, depois de 20 e tantos anos. Aí, um grupo de médicos começou a pensar e repensar, vamos fazer hospital. E o meu pai foi o primeiro diretor do hospital. E ele fez uma coisa que ele tomou duas decisões fantásticas e que eu acho que fizeram a diferença. Primeiro, como ele era professor da USP, ele levou o pessoal da USP para lá. Então, desde o começo, o corpo clínico era um corpo clínico diferenciado. A segunda decisão fantástica é que ele sempre achou, e eu, enquanto dirigi o hospital, tinha essa mesma visão, que o principal cliente do hospital é o médico. Porque se o médico tiver tudo o que ele quer, o atendimento é melhor. Então, se não tem um fio não sei o quê, eu não vou poder usar aquele fio que é o melhor para aquele momento. Se não tem o melhor equipamento de laparoscopia, se não tem o melhor equipamento de endoscopia, se não tem um microscópio XYZ, você não consegue oferecer o máximo para os seus pacientes. Então, o paciente é o grande beneficiado de uma instituição que pensa assim. Da estrutural médica. São as duas grandes visões dele lá internas. Mas depois teve uma outra situação que também foi importante. Quando alguém inventou que para ser hospital filantrópico ele tinha que atender 60% de SUS. E uma coisa que nunca ficou muito clara, 60% de pacientes, 60% de faturamento, 60% de leitos, né? E, além do que, os hospitais foram mudando. Os hospitais antes eram só leitos de internação, hoje tem um movimento de pacientes externos enorme, né? Concentra os exames diagnósticos, um monte de atendimento que não é com internação. E naquela época, praticamente todos os hospitais cederam a essa pressão do governo e aceitaram ser filantrópicos com 60% de SUS, que não pagava, ou pagava mal,
ou pagava muito atrasado. O que aconteceu? A nossa rede filantrópica do país, que é responsável por mais da metade dos atendimentos do SUS, ficou sucateada. E o Sírio-Libanês e o Einstein, por exemplo, preferiram, falar de São Paulo, preferiram ficar naquela opção que existia, que era 20% do faturamento ser dedicado à filantropia. Mas isso parecia um absurdo em volume, mas foi o que deu autonomia para esses dois hospitais, que deu gás para eles poderem crescer, desenvolver. né? E os dois ficaram hospitais de alta complexidade. Né? E eu sempre falo que bom que são dois, que pena que não são quatro. Né? Porque São Paulo precisa de vários lugares desses. Porque cada vez que você tem uma instituição de altíssimo nível, as outras tendem a melhorar também. Isso a gente viu acontecendo na cidade de São Paulo, né? E mesmo no estado. E repercutindo em outros estados também começaram a aparecer hospitais melhorzinhos aí para poder atender a demanda de quem quer mais, né? De quem mais qualidade do atendimento. Não é só o problema do acesso, é a qualidade do atendimento. Então assim começou o Sírio-Libanês. Você falou do câncer, né? Eu, desde o tempo de faculdade, eu tinha interesse especial na área de câncer. E quando eu fui acabei minha residência em cirurgia, eu fui para os Estados Unidos fazer meu fellowship em cirurgia de câncer. Mas eu me preocupei em entender como é que eram as estruturas de atendimento. E fui visitar várias instituições, líderes, e voltei impregnado disso tudo, né? Que teríamos que fazer mudanças. Até porque já era assim no mundo, o grosso dos pacientes de câncer não são atendidos em hospitais de câncer, são atendidos em hospitais gerais. Né? 90% a 95% de todos os casos são em hospitais gerais, não são nas instituições só de câncer. Aí comecei a pensar lá no Sírio-Libanês como montar um centro de câncer, baseado no que eu tinha visto. Meu pai me deu autoridade e autonomia para montar isso. Bom, o resumo da história, a gente foi estudando, foi incorporando gente, até que mais de 15 anos depois que eu voltei dos Estados Unidos, uns 18, a gente conseguiu montar o centro. Nesse meio tempo eu fui mandando gente para fora para estudar, porque nós éramos um grupo de cirurgiões muito bons no Sírio-Libanês, nas várias áreas, referências nas várias áreas. Mas o grupo de oncologistas clínicos não era grande coisa, tinha alguns, poucos, e os oncologistas ficavam pulando de hospital para hospital. E a radioterapia também, a nossa era boa, mas não era competitiva com os grandes centros do mundo, porque a hora que você entra nesse jogo, você tem que comparar não com o que acontece no resto da tua cidade, ou do teu estado, do teu país. Você tem que comparar com as instituições internacionais. Bom, o fato é que a gente foi comprando equipamento, treinando gente, até que a gente montou o Centro de Oncologia, que foi, aliás, bastante prestigiado na sua inauguração. Veio o presidente Fernando Henrique, vieram vários ministros de Estado. Foi um grande evento. E eu, quando imaginei esse Centro de Oncologia, que era para ter os oncologistas no hospital, os radioterapeutas no hospital, eu já pensava o seguinte: é preciso criar um modelo que possa ser replicado. Não é o Sírio-Libanês ser único na história. Uhum. Se outros hospitais fizerem coisas parecidas, eu vou ficar feliz. Perfeito. O modelo está aqui, pega de presente. Os hospitais públicos fazendo isso, eu vou ficar mais feliz ainda. Né? Então, cada vez que alguma estrutura é formada, e você fica sempre sabendo, eu fico contente. Você fala, pô, mas mais um concorrente? E daí? Não estamos brigando para ver quem que ganha mais. É muito grande. A preocupação tem que ser de como que a população, de um modo geral, pode ser beneficiada de um projeto. Né? Então, hoje eu vejo com alegria várias estruturas parecidas com essa pelo Brasil afora, inclusive. Né? E isso me dá muita satisfação. Sido pioneiro nisso. E nós, como pioneiros, você ganha. Aí, por exemplo, uma história interessante. Quando saiu o PET-CT. O PET-CT é um exame extremamente importante para câncer. Eu conhecia o exame porque eu, infelizmente, tive um irmão que morreu de câncer quando tinha 40 anos.
E na época era uma coisa muito complicada, foi para Nova York, para o Memorial, onde eu trabalhava, né? E pediram um PET-CT para ele, que nem tinha no Memorial, tinha que ir para um outro lugar para fazer. Mas eu já cheirei que era um exame interessante. Quando apareceu a chance de ter uma máquina dessas, aí o pessoal do hospital veio falar comigo, eu falei, vamos comprar. Mas tem um problema, tem os radioisótopos, precisa ver se o IPEM faz, como é que fica, como é que fica. Falei, compra, depois a gente vê como é que resolve os problemas. O máximo que possa acontecer é ter que jogar a máquina fora porque a gente não conseguiu a gasolina, que são os isótopos, né? Uhum. Mas, felizmente, isso coincidiu com o fato do Centro de Oncologia estar funcionando e por ser um exame importante e a gente está fazendo bem, logo começaram a vir pessoas de todo o país. Isso ajudou, inclusive, a divulgar o hospital. Mas, de novo, pondo na frente a estrutura para oferecer tudo para o paciente. Tinha um médico craque, que era o Edivaldo Camargo, que tinha sido chefe da medicina nuclear da Johns Hopkins, e que estava lá com a gente no Sírio-Libanês. Eu tinha a pessoa, tinha o interesse, tinha o ambiente, tinha a estrutura, a gente traz a máquina, sem fazer muita conta. Pô, será que cabe no budget desse ano? Não quero nem saber de budget, isso aqui é importante, tem que botar para acontecer. Isso aí, se for esperar, né? Orçamento, às vezes, só você não faz nada. Às vezes tem que ser assim, né? Às vezes tem que ser assim. Sem dúvida. Agora, um importante médico também, coincidentemente da comunidade sírio-libanesa, ele atendeu um amigo meu que está com problema, e ele disse, em termos de atendimento para câncer, qualquer lugar do mundo que você for, você não vai ter um atendimento tão bom quanto, você pode ter tão bom quanto, melhor não. O que tem de diferente ainda são alguns exames com aparelhagem mais sofisticada que poderiam apontar com maior detalhamento. Como é que você vê isso ainda, a possibilidade de nós ampliarmos a nossa estrutura em termos de aparelhagem para exames de detecção? Ou já estamos nesse nível também dos principais países do mundo? Veja, existem dois diferenciais, os profissionais e a tecnologia disponibilizada para fazer as coisas. Os profissionais, hoje, com a internet, é muito fácil todo mundo se comunicar, fora os congressos habituais, discussão de casos por teleconferência, isso é muito comum. Então, a chance das pessoas estarem hoje bem informadas é muito grande. Você tem sites que você entra para ver os estudos em andamento, as pesquisas que estão acontecendo. Então, o indivíduo interessado, ele pode estar em Xiririca da Serra que ele consegue acompanhar as coisas. Perfeito. Né? Terá acesso à informação. Então, eu sempre friso que a informação começou a virar commodity. E quando você vai para a tecnologia, de uma forma diferente, a tecnologia também é commodity. Porque não tem mais essa, eu tenho um equipamento que o outro hospital vai ter só daqui 2, 3 anos. Eu vou ter equipamento que o próximo vai ter daqui uns 6 meses. Perfeito. Então a janela para você ser pioneiro é pequena. E não é que só eu e mais um ou dois. Cada vez mais instituições têm acesso à tecnologia. É claro que tem uma ou outra coisa que sai que você não tenha disponibilizada naquele no mundo. Momento. Mas tá... Naquele momento. Mas é tanto dinheiro envolvido que a hora que uma máquina que foi testada lá na Cleveland, ou no Memorial, ou no MD Anderson, ou na Hopkins, ou no sei, começou a ficar boa para vender, os caras detonam, põem à venda. Então, também incorporação de tecnologia tende a ser commodity. O problema é custo. Quem que pode pagar por isso? Porque, às vezes, você acha que vai pagar a máquina e demora para pagar. E, às vezes, você desatualiza antes de você paga. Né? E no setor público, então, a coisa é mais complicada, porque o investimento é muito caro para você fazer nas centenas, milhares de lugares que, às vezes, precisam daquelas máquinas. E a manutenção no setor público é atrapalhada. Licita isso. Então, você tem um tomógrafo que está parado porque a lâmpada do on-off está queimada. Então, licita para trocar aquela lâmpada. Quer dizer, é uma confusão. Né? E com isso, quem perde? O paciente. Porque está
coisa está lá, está disponibilizada, mas não funciona. Eu lembro quando eu era secretário de saúde, o único tomógrafo que tinha na cidade de São Paulo, no setor público, era lá na periferia, na Zona Norte. E não funcionava, porque não tinha quem soubesse usar. Então tinha um médico interessado que ele queria aprender, ele ia lá acho que uns 2, 3 períodos por semana e olha lá, entendeu? Ou às vezes você tinha coisas mais simples, ultrassom. Aí vai em pronto-socorro, eu visitava muitos lugares fora de horário, né? Para ver o que estava rolando. Um flagrantezinho de leve, às vezes. Não é flagrante, né? Você precisa entender a dinâmica. Como está funcionando? Quando as pessoas sabem que você vai, é tudo preparado. E que é normal, né? Aí eu lembro a primeira visita que eu fiz como secretário de saúde no hospital na periferia. Cheguei lá, estavam todos os políticos da região na porta me esperando, os diretores dos hospitais. E quando eu reparei, eu cheguei com mais 4 carros do meu lado, né? Falei, pô, esse cara quer achar que eu sou importante, né? E não, mas era uma visita normal. E para mim, eu estava aprendendo como as coisas tinham que ser, né? Então eu gostava de ir fora de horário e chegava... Sem avisar. Com roupa normal. Tá? Muita gente nem me conhecia, né? Eu precisava pedir para chamar alguém para me identificar e poder até entrar nos hospitais. E você via quanta coisa não rolava por pura incompetência administrativa. Tinha pronto-socorro que às 6 da tarde não tinha mais ultrassom. Olha, se chegava um suspeito de apendicite aguda, uma prenhese ectópica rota, que você precisa resolver tudo rapidinho, que a mulher está sangrando, não tinha ultrassom para ajudar. Tinha máquina, mas estava trancada, porque não tinha um médico. Então, as coisas sempre... nós sempre pecamos no setor público pela incompetência gerencial. Perfeito. Esse é talvez um drama maior não só do setor saúde, mas do Brasil em geral. Do Brasil como um todo. Porque nós falamos, precisa de financiamento? Claro que precisa. Agora veja o momento que nós estamos vivendo. Daria para falar, não, me dá mais X bilhões aqui, vai tirar da onde? Então, peraí, vamos gastar direito o que a gente tem. Mas vamos ver o que a gente tem, para ver como tem que ser gasto. Fazer o controle, porque o controle também é muito limitado. E quando fala controle, não é saber assim, olha, eu atendi 2 milhões de casos, não sei do quê. O que aconteceu com esses 2 milhões de casos? Se o dinheiro que eu gastei, quanto que eu gastei primeiro, por caso, que é uma informação muito complicada de se obter, e o que aconteceu com as pessoas com esse dinheiro gasto. Porque nós falamos assim, não, olha, precisamos ter tudo aí à disposição, gasta uma fábula e aí? Valeu a pena? Você salvou mais vidas, você deu mais tempo de vida, você deu qualidade de vida? O que aconteceu? Então, quando você não tem esse tipo de controle, você está trabalhando de carteira aberta, né? Vai tirando dinheiro. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Uma coisa meio assim. Quem berra mais, leva mais, entendeu? Se tiver a situação caótica das Santas Casas de Misericórdia, por exemplo, problema de gestão. Agora, a indagação que eu faço é, a sua avaliação, o homem público, a sua experiência, trajetória profissional, qual a sua avaliação sobre a prestação do serviço público de saúde, o Sistema Único de Saúde, a universalização da prestação do serviço de saúde? Em que nível nós estamos? A população parece insatisfeita? O que pode ser feito para melhorar? Bom, inclusive você quase foi ministro da Saúde. Existem algumas coisas que são importantes. Primeiro, sem dinheiro você não faz as coisas. Perfeito. E existe uma grande falta de dinheiro. O dinheiro que existe hoje disponível para a saúde mal dá para o custeio. Não sobra quase nada para investimento. Agora, quando você fala custeio, sabe quem está gastando certo nesse custeio? O que está se gastando de pessoal é o que deveria ser gasto ou poderia ser menos? E o que eu estou obtendo desse dinheiro gasto está sendo apropriado, condizente com o que está sendo empregado, com o que está sendo disponibilizado? Então, já vem a segunda parte acoplada, que é a gestão do sistema, que precisa ser visto sob uma ótica diferente. Essa ótica da administração pública ela é muito restritiva, né?
embora com a boa intenção de evitar bandalheiras, ela é muito restritiva. A administração direta dos hospitais é uma coisa que não funciona, comprovadamente. Então vieram as OS, que começou aqui nesse estado, cuja ideia foi minha. Mário Covas, na época, era... eu nunca tive grandes contatos com o Mário Covas, mas todos que eu tive foram muito intensos. Esse foi um desses. Eu sugeri para ele, numa conversa, que criasse uma estrutura que hospitais filantrópicos bem-sucedidos pudessem ajudar a fazer o gerenciamento do setor público. Porque eu já havia sido secretário e via que a administração direta não funcionava. Perfeito. As OS foram um grande avanço, grande avanço. Podem melhorar? Muito. Tem que melhorar? Sim. Mas são os modelos que têm que ser trabalhados, né? Mas aí você fala da gestão. Bom, aí tem o terceiro problema, as pessoas que vão fazer as coisas. Então você vai fazer um contínuo treinamento e não dá para tirar todo mundo agora e vamos fazer um curso de um mês, não sei aonde. O cara tem que estar em treinamento enquanto está trabalhando. E isso vale para todo mundo, né? Desde os chefes de serviço que tem que aprender a ser chefes, até a cozinheira que tem que aprender quanto de sal ela tem que botar. Todo mundo precisa ser reciclado, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É uma bicicleta que precisa estar sendo pedalada. Certo? Né? Esse é o problema. No SUS, a Constituição diz que saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, o que é legítimo. E o SUS é um belo modelo. O problema é que você não tem recursos para fazer do jeito que está sendo praticado. E que não está escrito na Constituição que é grátis para todo mundo. O sistema privado ele é dito suplementar, quando na verdade ele é complementar. Os dois tinham que estar melhor integrados, porque tem regiões que você tem muita coisa pública, mas falta algumas que o privado tem. Por que não fazer um convênio? Perfeito. Né? Por exemplo, uma coisa, eu lembro, eu fui um dos batalhadores pela municipalização, está se mostrando um pouco difícil de se manter. Porque você põe um dia na ponta no município e o prefeito não sabe como usar, não tem como usar. Então, o conceito de descentralização no município tem que mudar radicalmente para o conceito de descentralização em áreas, perfeito, em regiões. Claro, regionalização. Porque aí você regionaliza, e regionalizar não quer dizer que tenha que ter 3 cidades no mínimo. Não. São Paulo, você pode ter 20 regiões. Agora, você vai para uma região de cidades menores, você pode ter 10 cidades, 4 cidades, não importa. Mas você monta estruturas de serviço. E onde os prefeitos nem têm que se angustiar muito com as coisas em si. Eles têm que participar e dentro do que cabe. Né? Agora vem aquela PEC 29, não, precisa dar tanto por cento, os municípios precisam entrar com tanto por cento de recursos para a saúde. Ora, a cidade de São Paulo sempre botou muito mais do que a PEC manda, todos os 12%. Chegou a botar 25%, 30%, é muito. Né? E quando você bota todo esse dinheiro, você precisa ter um planejamento estratégico para gastá-lo. Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo alguns anos atrás, que eu dizia que a solução da saúde ela virá saúde SA. Você põe uma diretoria executiva, dá as metas, o conselho aprova, e não funciona, você muda a diretoria, revê as metas, etc. Mas da maneira aleatória como as coisas acontecem, vai ser muito difícil não tem planejamento. Achar caminho. E não tem essa que, agora eu sou secretário, tem uma ideia genial. Eu sou ministro, tenho uma ideia genial. Não existe. O conhecimento está tão democratizado que várias pessoas pensam de forma semelhante. O importante é você ver quais aquelas que pragmaticamente podem ser mais eficazes. Acho que esse é o momento que a gente vive hoje para a saúde. Uma coisa sempre se apregou, na igualdade. Não existe igualdade. A humanidade não é igual. Agora você vai para o jogo de futebol, tem cara que vai assistir no camarote, tem cara que vai assistir na arquibancada, na geral, mas todos têm que ver o jogo. Tem cara que vai ver na televisão. E tem cara que ainda vai estar trabalhando e vai ver o videotape depois. Ou vai na internet ver os melhores momentos.
O que ele precisa é poder ter acesso ao que aconteceu lá, de uma forma ou de outra, né? Então, tem um quadrinho assim, discutindo igualdade e equidade, que são coisas diferentes. Nós não somos todos iguais, mas as oportunidades têm que ser semelhantes. Então, esse quadrinho são 3 garotos vendo o jogo de futebol. Uhum. Mas 3 garotos, a igualdade é estar os 3 no chão, né, de pé. Só quem vai bem, vê bem é o mais alto, né, que o nariz dele alcança lá no fundo. O pequenininho não vai ver nada, vai ter um alambrado na frente, né? E o que é equidade? É você dar aos 3 a mesma oportunidade de ver o jogo. Então o pequenininho vai estar no caixote alto, o tamanho médio do caixote médio, e o outro não precisa de caixote, entendeu? Então você deu recursos diferentes para os 3. Não foram iguais, mas promoveu a equidade. Os 3 puderam ver o jogo. Então, eu acho que esse é o caminho que nós temos que procurar usar para que a saúde chegue até as pessoas. E, na minha opinião, tanto faz se público ou privado. O importante é chegar. Perfeito. E de preferência, integrando todos os sistemas. Há 25 anos atrás, você falar de saúde como objeto de lucro era herético. Mas o fato é que tudo é movido a lucro. Se você pegar a cadeia produtiva da saúde, ela hoje representa no mínimo 15% do nosso PIB. Você vai em outros países, vai 25%. Os Estados Unidos é assim e funciona. Não, é que é assim. Você tem que ter o bom senso, né? Outro dia entrei numa cirurgia que me chamaram, estava complicada, pediram para eu ir lá dar um palpite. O cirurgião, que é um bom cirurgião, estava usando um monte de equipamentos e de coisas caras. Quase que, sabe quando você tem os gadgets, que você quer ter os melhores, não sei o quê? Então essa daqui, vamos usar uma cola em vez de um fio, vamos usar não sei o quê em vez de não sei o quê, vamos usar não sei o quê. Eu só, enquanto acompanhava, só fiquei fazendo as contas, quanto que eu estava botando lá, versus pegar um fiozinho normal, né? E falei assim, pô, podia estar gastando nem 10% do que está usando esse carro. Para o resultado, não ser infinitamente melhor. Porque se fosse mudar da água para o vinho, opa, nós temos que tentar disponibilizar isso para todo mundo. Agora, não é. Então, tem sempre as pressões que você precisa administrar, a pressão da indústria, a pressão das fontes pagadoras, a pressão das operadoras, a pressão dos médicos. É um conjunto de pressão, mas não é tudo assim. Então, compete a quem está no comando tentar administrar todas essas coisas, o que não é fácil. A tabela do SUS, né, tem muita reclamação, né? Ela é praticamente irreal nas suas remunerações. Não, completamente. É impossível, praticamente. O pessoal das Santas Casas diz que o SUS paga 60% do custeio. Ou seja, tem um rombo, cada vez que faz qualquer coisa, chega no fim do mês, junta essas coisas, o rombo é de 40%. Perfeito. Só consegue bancar 60%. A Santa Casa de São Paulo, por exemplo, tem um rombo de 700 milhões. E eu sei que o Davi Wip vive, como secretário de saúde, vive botando dinheiro, etc. E muito sabiamente pediu que vamos analisar um pouquinho o modelo de gestão. Porque é para a Santa Casa de São Paulo e para todas as outras Santas Casas, você precisa socorrer todo mundo. Agora, o modelo que não é sustentável não presta, não serve. Não serve. Se não tem recurso, não adianta, né? Então vamos dobrar o valor do pagamento do SUS. Continua ainda deficitário. Então, o que tem que ser feito? Então, aí você tem que usar a imaginação e usar algumas coisas, tipo assim, vamos integrar o público e o privado para ver como é que fica em algumas situações. Por que principalmente em São Paulo, hein, onde muita gente tem plano de saúde, por que o atendimento tem que ser grátis? Se o indivíduo tem tem algo que devidamente deveria cobrir, se não tudo, parte dos gastos dele. Agora, vai ver essa briga. Já está aí há 10 anos e quase a Agência Nacional de Saúde não consegue fazer rolar, entendeu? Mas porque tem posições ideológicas também. Exato. Por trás. Então, quando você está em crise, que é o que nós estamos agora, você tem que rever tudo, com isenção. Então, algumas práticas... tem que ser técnica, não ideológica. Algumas práticas que foram
boas lá atrás, hoje têm que ser revistas. Por quê? Porque senão você não consegue dar os passos seguintes, né? Você tem que se adaptar aos tempos. O professor Adib Jatene, saudoso, quando foi ministro da Saúde, ele implantou a ideia da CPMF como uma fonte de recursos para garantir o custeio da saúde. Posteriormente não deu certo porque aqueles recursos foram direcionados para outra finalidade, caíram no caixa comum. Não, na verdade, sim. O que foi para a saúde, era para ser para a saúde, foi só que diminuir o orçamento da saúde. Então, fazendo as contas, ficou basicamente no mesmo, né? Será uma luta em glória. Eu sei que isso é um tema que tem muito polêmico, a própria Fiesp já se posicionou contra, os empresários não aguentam mais a carga tributária, o governo tem que dar exemplos de redução de custos para depois aumentar a carga tributária, tudo isso eu não quero entrar nessa discussão mais polêmica e ideológica. Agora, objetivamente, se fosse implantado um tributo específico, como uma CPMF, exclusivamente para a saúde, e somado a isso, houvesse uma revolução nas técnicas de gestão. Tem um hospital agora no litoral, a Assembleia foi fazer uma diligência de fiscalização, está quebrado por má gestão. Então, se nós criássemos a CPMF, uma fonte de recursos, melhorando a tabela do SUS e fiscalizando melhor a gestão, teríamos alguma chance de buscar uma solução ou não é por aí? Eu não acho que... primeiro, não entendo muito dessa história, mas todos os homens das áreas tributárias dizem que CPMF é tributo em cascata e que atinge mais as pessoas que são assalariadas. Então, talvez não seja o melhor tributo. Se for ver o que o Meirelles falou esse fim de semana, ele fala aumento de impostos como a terceira via para equilibrar o país. Não é nem a primeira nem a segunda, é a terceira via. Mas certamente em alguma coisa vai ter que mexer, tendo em vista o momento, né? Eu não sei se CPMF é solução para a saúde. Até porque agora está sendo falado outra coisa, que vamos acabar com as vinculações e distribuir de acordo com as necessidades. Perfeito. Né? E vamos definir necessidades. Você vê, por exemplo, o Ministério da Educação deu tanta ênfase à formação universitária, abrindo um monte de... Pô, e a turma lá embaixo não aprendendo nada. Começa a casa pelo telhado, né? Opa, vamos rever os focos, vamos rever o gasto. Isso eu sei que o Mendonça botou uma turma de primeira do lado dele, estão revendo isso de uma forma muito boa. Então, você tem que pensar que imposto, ninguém gosta. Ninguém gosta de trabalhar muito para pagar as outras contas, a não ser que tenha retribuição. Eu tenho um filho que mora na Suíça, trabalha lá. E as coisas que ele paga, algumas coisas, são em função do que ele ganha. Então, a filhinha dele, que está numa creche que é pública, que é espetacular, que eu conheço, ele paga em função do que ele ganha. Tem criança lá que os pais pagam mais e criança que os pais pagam menos. Né? Na mesma creche, de acordo com a condição de cada um. Na mesma creche. Né? Só para dar um exemplo, os hospitais públicos também funcionam muito bem. Eles são estruturados, tem um sistema. Então, nasceu agora a segunda filha dele. Onde que vai nascer? Né? Bom, se for parto normal, nasce tal hospital. Se a gravidez é de risco, não adianta espernear, vai para o hospital X qualquer, que é o de referência. Então, eu vejo essa coisa da referência como de extrema importância. Porque se você não tiver referência, você não consegue também montar direito a história da contra-referência. Perfeito. Né? E, então, não tem cabimento você gastar o tempo de um cara que está lá num hospital de alta complexidade para, de repente, fazer coisas que podem ser feitas em outras estruturas do sistema de menor complexidade. Né? Então, tem que tudo ser repensado. Acho que chegou a hora de... E crise serve pelo menos para isso. Oportunidade, né? Para repensar, né? E ter coragem de agir. Porque qualquer grande mudança já cai aquela
história dos direitos adquiridos, que eu tenho direito a tudo. Vê a Previdência. Se não mexer na Previdência, o país não sai do buraco. Né? O que nós vamos gastar em 2016 na Previdência é maior do que o rombo previsto para 2016 e para 2017. Então, como é que você pode administrar uma situação onde você não consegue achar novas soluções, tendo em vista a situação atual? Né? Ainda mais agora que a população envelhece, como é que você vai fazer a massa que ainda está produzindo, sustentar a massa que cada vez mais vai estar viva e precisando de recursos para viver, as aposentadorias, etc. Então é hora de repensar mesmo, e aí não tem que ter partido na frente, tem que ter conceitos. Brasil no coração. Conceitos, né? Eu adoraria se depois dessa confusão toda a gente chegasse numa situação onde abertamente fossem discutidos projetos e não picuinhas de brigas partidárias, pessoais, que se mostram ineficazes e atrapalhando o desenvolvimento de grandes e importantes projetos. O ser humano está vivendo cada vez mais. O homem já pode chegar no final desse século a 120 anos. O que o médico Raul Kutaiti aconselharia uma pessoa que quer viver mais tempo e com mais qualidade de vida? Quais são os hábitos que a pessoa pode nutrir e até que ponto uma genética que induza a doenças como câncer possa ser driblada com hábitos saudáveis? Acho que é um conjunto. Primeiro, a genética manda mesmo. Agora, ela pode mandar a seu favor ou também contra você. Se é a seu favor, os cuidados gerais podem ser talvez menos intensos. Se ela não é a seu favor, você tem que se adaptar e descobrir quais são aquelas situações onde você vive maior risco. Se você tem tendência à obesidade, você tem que administrar a alimentação formal. Se tem tendência a diabetes, tem história familiar, tem que administrar história pessoal, familiar de hipertensão, tem que administrar. Né? Se tem risco de algum tipo de câncer, tem que administrar. Então, eu acho que isso começa lá atrás, quando criança começa com alimentação saudável e a criança tendo chance de fazer exercícios físicos. Nós estamos vendo um momento terrível, que por comodidade as mães ligam a televisão e jogam a criança na frente. Então, as crianças acabam não pegando o prazer de se movimentar. Então, acho que essas duas coisas são importantes. Agora, o que mais pode gerar longevidade é a sensação de amor, né? Você precisa estar feliz com a vida, amando e sendo amado. Tem um estudo muito interessante que eu vi outro dia, sabe aquele TED que tem conferência? Um cara falando sobre um estudo que fizeram na Harvard, que pegaram um grupo de pessoas novas, que eram recém-ingressados na Harvard, e um grupo de pessoas muito pobres da região de Boston, e perguntou o que eles queriam ser na vida. 80% que queria ser rico, né? E teve também um grupo de uns 20% que queria ter fama. E muitas vezes imbricadas as coisas. Aí eles acompanharam durante algumas décadas essas pessoas. E mais para o fim da vida, o que eles queriam? Ter a chance de conviver com outras pessoas afetivamente. Ou do lado profissional, familiar, comunitário. Ou seja, a motivação para os mais velhos viverem está na direta proporção de ter causas e ter também troca de afeto. Amigos. Faltou, amigo, família, o que for, faltou isso, esquece, a pessoa quer ir embora. Porque parece que já cumpriu a missão dela. Né? E às vezes a missão dela, quando mais velha, tem um peso enorme para ensinar para os amigos, para os netos, coisas da vida que só eles podem ensinar. A sabedoria que a idade traz, que a velhice traz, tem que ser compartilhada. Né? Quem fala que a terceira idade é a melhor idade é falso. Não é. Você ficar velho, com restrições, limitações físicas, mentais, não pode ser legal, ser a melhor. É nada.
Agora, a sabedoria que você pode ter e compartilhar, talvez seja essa a melhor faceta da terceira idade. Aproveitando então essa sua resposta, queria indagar sobre qual a importância que a fé tem na cura de um paciente. Eu faço isso porque eu vi recentemente na reportagem da revista Veja que você teve como um dos seus pacientes o João de Deus, que é o homem que curava pela fé. Como ciência e fé podem andar lado a lado? Essa é a grande pergunta. Ao longo da história da medicina, quando não se sabia quase nada, era a fé que comandava as atitudes. Tanto que no passado acreditava-se que as doenças eram castigo dos deuses. E quem se propunha a fazer as curas eram os sacerdotes, os curandeiros, os magos, né? E isso mudou. Quando apareceu Hipócrates e disse que não, doença não é castigo dos deuses, doença é algo relacionado com a ciência, houve uma mudança radical na maneira de se entender as doenças e procurar caminhos. Ora, ao longo dos séculos, muita coisa se aprendeu, muitos caminhos de cura apareceram, alguns hoje são fantásticos, amanhã vão ser absolutamente ultrapassados, e é essa dinâmica do emprego da informação científica, né? Agora, existe uma coisa que está dentro de cada um, é acreditar. E tem que ter fé que as coisas poderão acontecer a favor dele. E tem que ter esperança também. Tem que ter esperança. O meu primeiro paciente com câncer, ele me procurou, eu tinha 5 anos de formado, e falou assim, olha, eu não tenho mais jeito. Eu operei de um câncer, o câncer voltou, me trataram de novo, não melhorou, me disseram que eu tenho 6 meses só de vida. Eu queria que você cuidasse de mim nesses 6 meses. Eu falei, claro que eu cuido do senhor. E eu não tenho dinheiro para pagar, eu já gastei tudo. Eu falei, não tem problema, eu com o mesmo afeto e dedicação. E vou sempre arrumar um lugar para colocar o senhor em hospital quando precisar. Aí quando ele estava morrendo, efetivamente, depois dos 6, 8 meses, ele falou para mim, olha, te agradeço tudo que você fez, mas você é muito novo, eu preciso te ensinar uma coisa. Não faça com seus pacientes o que fizeram comigo, que foi tirar totalmente a minha esperança. Então, assim, você sempre tem caminhos e a fé é uma maneira de completar a montagem do tratamento. Não como um método exclusivo, né? Você tem que saber quando que você tem que usar a ciência. Eu, quando era residente, fui passar uma temporada no Xingu, atendendo os índios. E foi fantástico. Enquanto eu estava lá, tinha algumas doenças que eram para mim. Algumas eu nem sabia do que estava acontecendo, porque os pajés que resolviam. Inclusive os partos. Eu nunca fui chamado para fazer um parto lá. Quem fazia era o pajé, né? Então, essa coisa da integração da ciência, do conhecimento, da esperança, da fé, nós somos tudo isso juntos. Tudo um pacote só, que cada um tem que saber usar da forma mais equilibrada possível. E tratar do João de Deus, como é que foi essa experiência? Ele é uma figura interessante, cativante. Eu nunca falei disso porque tem uma outra coisa que eu aprendi, que é respeitar ao máximo a privacidade de cada paciente. Né? Às vezes você fala, você cuidou do fulano, cuidou do Beltrano. Quando sabe, nunca é através de mim. Perfeito. Eu preservo ao máximo. Né? Tem tanta gente que a gente vê aí que ninguém nem sabe, para preservá-los, porque isso está na frente de qualquer outra coisa. Né? Isso saiu agora porque já faz quase 1 ano que eu operei, saiu agora porque eles que falaram, eu não falei nada. Mas o contato com pessoas altamente espiritualizadas é sempre empolgante, porque você precisa tentar ler
como cada um encara a coisa. Das várias religiões, inclusive. Cada um enxerga de um jeito. Cada pessoa tem uma maneira de conduzir a sua fé, a sua religiosidade, e você precisa procurar entender isso. Porque não precisa ser exatamente como eu vejo, mas eu preciso ser parceiro da pessoa, inclusive incorporando o que ela vê, sem que com isso eu deixe de fazer o que eu acho que é o mais sensato. Infelizmente, nosso tempo acabou. Seriam necessários mais 2 programas para a gente abordar todos os temas, tal a variedade e o interesse que eles despertam. Mas eu quero aqui agradecer ao nosso telespectador. Você teve a oportunidade de falar com uma das maiores autoridades médicas do mundo, maior especialista em cirurgia digestiva do país e um homem com larga experiência também na área da saúde pública. Espero que você tenha aproveitado e aurido ali aos seus conhecimentos todos esses conselhos relacionados à saúde. Fé aliada à ciência. Amor com esperança. Até o próximo Discussão Nacional.